Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou o CEO da Pets Clinic e hoje eu estou com a nossa convidada especial, a doutora Camila Moreto, e a gente vai discutir um pouquinho sobre as nossas decisões difíceis. Bate aquele olho naquela coisa tosca. Durante a nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente se depara com muitas situações e que a gente se vê sobre pressão e a gente precisa contar um pouquinho e conversar com vocês e explicar um pouco como funciona esse lado, né? Verdade, pessoal, tudo bem? Sou a doutora Camila Moreto, estou aqui de novo, né, Aline? Claro, sempre. A gente vai fazer uma trajetória de vários podcasts. Minha convidada especial, né? A gente tem muita coisa, que a gente pensa muito parecido. Então eu gosto muito de ter a sua presença aqui. Nossa, me sinto honrada, obrigada. Então vamos lá, pessoal. É muito difícil para nós tomarmos decisões difíceis, né? Sim. E é todo dia. Você acorda de manhã, você não sabe o que você vai encontrar. Porque é engraçado, Aline, eu recebo meu cliente aqui, meu paciente aqui, e o tutor fala assim pra mim: nossa, doutora, ele tá tremendo, ele tá com medo de estar aqui. Eu falei: menina, mas eu também? Você nem acredita que eu também tenho medo de estar aqui? Eu não sei o que me espera quando eu entro aqui. E assim, o nosso dia a dia, a nossa rotina, ela é muito complexa, né? Porque a gente vai de uma vacina simples a um caso extremo, onde a gente não consegue ter aquele raciocínio imediato. Você precisa pegar livro, precisa ligar para a colega que trabalha com aquilo, fazer um segundo contato, e aí a gente vai montando o quebra-cabeça para chegar na resolução. Então é muito difícil. Fora essas situações clínicas, né, que já faz parte do nosso dia a dia, a gente enfrenta alguns tópicos muito importantes, Sim. né? E é isso que a gente vai abordar hoje, esses Sim. tópicos importantes na nossa rotina difícil. Para começar, assim, para trazer para vocês, a gente vai falar um pouco sobre maus tratos, né? Assim, tem casos que são explícitos de maus tratos e que a gente denuncia e que, assim, até que a gente fala que é mais fácil lidar com esses casos. Sofrido, né, pra gente ver a situação do animal, claro, mas o caso implícito, né, aquele que o tutor traz e você sabe que ali tem uma falta de cuidado, é um cachorro largado, às vezes esses cachorros de sítio que a gente tá ali, que vê que é o peão que trouxe, não que seja uma coisa, né, que é errada, mas a gente sabe que o cuidado é um pouco diferente de algumas pessoas que tratam como filho, como membro da família mesmo, né. Mas você sabe que é engraçado? Aqui em São Paulo, na nossa rotina, zona norte de São Paulo, onde a gente está agora, eu atendo casos de maus tratos, de pessoas que não estão na fazenda, no sítio, no peão, é o próprio tutor, que para ele aquilo ali é ok. Hoje eu estou lidando com a situação de um paciente que ele foi encaminhado para mim para uma possível diagnóstico de uma doença hormonal, uma doença endócrina. Fechamos o diagnóstico, deu positivo, entramos com a medicação, e aí o tratamento, ele me entra em contato e fala: olha, não está resolvendo, está piorando, ela só está piorando. A gente tem passo a passo desses tratamentos, você precisa repetir algum exame. Quando a gente entra com um hormônio específico para doença hormonal específica, a gente precisa de apresentar para o organismo durante 30, 40 dias e depois repetir um determinado exame para saber se aquela dose está a dose correta, né? Uma sobredose, uma dose mais baixa. E aí a gente enfrenta o problema do tutor. E é engraçado assim, ó, é difícil a gente tentar relatar isso aqui nesse vídeo, mas na bancada é muito fácil. Você liga um interruptor dentro de você e é um sensor automático. Você fala: esse cara aí tá aprontando comigo. Porque quando o tutor não tem dinheiro para fazer o exame, para dar continuidade do tratamento, para associar alguma coisa, você percebe na entrada desse tutor aqui. Sim. É aquele tutor que ele tem condição financeira, você sabe que ele tem condição financeira, que inclusive você vai fazer alguns atendimentos em domicílio, você vê a situação boa de vida que a pessoa vive. E aí ele se negligencia em fazer o tratamento correto. E tudo que é proposto, a resposta é muito caro. Com certeza. É muito caro. Precisa fazer tal coisa. É muito caro. Vocês só sabem tirar dinheiro da gente. Não vai melhorar nunca. Cada hora eu tenho que gastar mais.
Então, assim, isso é um maltrato, porque ele tem condição, ele sabe da realidade, porque nós demos para ele, na nossa apresentação, uma infinidade de alternativas para que a gente pudesse pedir solicitação para acompanhamento em dermato, pedir acompanhamento em exame específico, repetição de outro determinado exame. Então, assim, tudo para a gente fazer o quê? O melhor para o quadro clínico daquele paciente, né? Sim. Numa consulta endócrina, quando eu sempre pego essa associação hormonal, eu falo de pele, eu falo, olha, o endócrino ele precisa trabalhar com o dermato junto, né? Com não certeza. adianta um só não dar certo. E aí o tutor já participa dessa consulta ciente de que provavelmente a gente vai ter que chamar um outro profissional para o nosso diagnóstico. Porque nada é separado, né? Não tem como a gente falar que é isso, né? Você resolve todos os problemas, como você é o Deus, né? Não tem. Não tem. Mesmo na sua especialidade, você tendo problemas que envolvam outras especialidades, não dá pra você falar que você vai tratar tudo. Ela vai ter que passar com outra especialidade. Isso é um decorrente do caso, né? Independente da doença, os exames recorrentes de controle, eles devem existir. Um paciente íntegro, sem problema nenhum, a gente já recomenda que faça exame anualmente. Um paciente positivo, testado, detectado, não conseguir ser submetido a esse tratamento de controle é péssimo. E assim, esse é o maltrato, né? Os maus tratos, o silencioso, aquele que é vestido de capa de pobreza, entre aspas, né? Que você olha, você fala, poxa vida, não é uma pessoa sem condição. E às vezes, Aline, aquele mais sem condição entra aqui e você vê, esse animal, ele realmente faz parte da família. Sim. Sabe? Ele é um componente da família. Então, a família sofre pelo problema daquele paciente e ninguém tem condição. E vai até o limite, e vai até o extremo, né? Então, aqueles casos velados, eu peguei recentemente um assim, o paciente íntegro foi diagnosticado de uma forma meio incoerente por um outro veterinário, que isso acontece muito, né? Também é outro problema da nossa rotina. Com certeza. E aí esse paciente tinha uma doença X que não foi diagnosticado. E o tutor assim, não quero mais, estou aqui para me livrar dele. Porque eu estou com a minha casa fedendo, não aguento mais o xixi, estou sem saúde. A gente tem que levar isso em consideração. E também a briga entre casal, né? Não foi um consenso. Ela trouxe, ele que quis, é filho dele. É assim, o cachorro foi uma escolha dele, eu não queria o cachorro. E aí tá dando muito problema. É nosso filho. Eu já tive que disputar dentro do meu consultório, uma tutora virar pra mim e falar assim: doutora, sabe o que acontece? É que eu não tenho tempo pra essas futilidades, né? De ficar cuidando de animal. E por que pegou animal? Olha o que a gente enfrenta todo dia, tá vendo? Entendeu? E assim, você tem que tratar bem, você tem que ficar assim, tá bom, né? Assim, Sim. Contornar a situação pra você também não ser grossa, não ser estúpida, mas assim, a pessoa não teve o bom senso de entender que ela tá te desrespeitando, né? Como profissional. E muita gente hoje não tem um bom senso, porque quando a pessoa executa um ato de crime, que maus tratos é um crime, né? Consciente, que é muito pior. Porque às vezes você consegue observar que não é consciente, é uma cultura. Eu falo isso porque eu vivo em Minas Gerais, né? E a cultura do povo mineiro tá mudando muito, né? Eu convivo ali há 16 anos porque meu marido é mineiro, né? A gente tem esse pezinho. Então hoje eu vejo uma outra vida em relação do tutor com o animal. Mas no atrás, gente, era o animal da roça. Era animal do resto da comida, do resto do açougue, do fubá no chão. Eu fui criada no Paraná e meu tio tinha um Rottweiler que ele era criado com resto de comida e fubá e vivia, o bicho era bonito, meu Deus, hoje se a gente pegar uma situação, é um maus tratos, né? Sim. Hoje eu vejo meu tio, que ele não me ouça, que não veja esse vídeo, mas hoje a gente tem essa noção. Há 20 anos atrás, a gente não tinha essa coisa tão revelada de maus tratos, né? E às vezes a gente não dá importância pro animal da vida, né? Não. Porque assim, tem umas decisões que elas são muito imediatistas, né? No sentido de, eu vou pegar esse animal, mas ela não pensa que aquele animal vai viver
15, 16 anos, que hoje toda a perspectiva Quase de vida, estatística, né? Maior. Então, assim, falando de raças pequenas, imagina-se que essa é a perspectiva de vida, de 15, 16 anos. E a gente tem que ter cuidado, tem que ter preparo para fazer isso. Então a gente lida muito na nossa rotina com as pessoas que não estão preparadas e que tomaram essas decisões um pouco imediatistas, né? Sem pensar muito em tudo. Sabe uma coisa que tá agora em pauta nessas coisas de maus tratos? Até o tipo de alimentação que o tutor está fornecendo. Uhum. Essa história do fubá é um detalhe do passado, mas hoje o que as pessoas estão fazendo? De 10 clientes que entram aqui no meu consultório, 8 fazem exatamente isso que eu vou contar agora. O que ele come? Ração X. Já não é uma ração de qualidade, a gente já tem que orientar para uma ração melhor, né? Ah, mas eu sempre passei no veterinário X, ele falou que essa ração era boa, mas tudo muda, né? Tudo se atualiza, inclusive a qualidade de uma marca de ração. Então a gente tem que se atualizar e vender isso para o cliente. E aí o cliente fala assim, eu complemento com X e tempero, mas assim, é um tempero fraquinho, é só aquele alho, aquela cebola, é só um refogadinho de orégano, que nem eu vi ontem. Gente, mas espera, calma. E aí isso está sendo levantado em pauta, Sim. sabe? É um tipo de maus tratos velado que a pessoa não entende que porque aquilo não faz parte do trato digestório daquele paciente, daquele animal. Ele não é um animal para se comer aquilo, né? Que a gente lembra, eu lembro isso em todas as minhas consultas. O que o animal faz? Ele caça, mata, come quente, sangrando, e começa pela barriga. Olha que coisa louca, né? E aí eu vou falando isso, o doutor vai fazendo assim aqui, né? Como, que nojo. É a vida dele, ele não vai lá no meio do mato, lá na selva, procurar um azeitezinho pra jogar, picar uma cebolinha pra refogar com cheiro verde. Não tem isso. A humanização é contrária, né? Você usou a palavra que eu ia falar agora. A humanização é domesticação humanizada. Isso. Né? Ela está sendo confundida e ela está sendo já interpretada como maus tratos. Olha que loucura. Porque hoje tem bastante informação, né? Acho que a gente busca bastante informação. Né? Acho que os donos têm que entender que eles estão lidando com uma vida, né? Ah, não precisa fazer isso, uma vacina. Ai, quantas vezes você já viu que assim, ele morreu de parvovirose. E aí você olha assim, sinomose, que hoje são doenças que, por mais que seja da nossa rotina, mas assim, animais de raça que a pessoa comprou em canil, então da onde que veio isso, né? Porque aí eu começo a me perguntar, da onde que veio esse canil para ele ter essa incidência? Sim. Porque, né? Já é um maus tratos lá no controle da matriz. Isso! Olha que loucura. E isso, Aline, a gente está falando desses maus tratos mais comuns. Mas eu já atendi paciente que era abusado por um homem. Ai, que horror. Já! E não foi uma vez. Cadelas estupradas. Já Não. atendi. Nossa, Até chora e arrepia. Nossa. Já vivi essa realidade. Outro fator, já atendi paciente cometendo maus tratos, ciente de que eram maus tratos, que eu precisei chamar a polícia acompanhou todo o processo e obrigou o animal, o tutor a entregar o animal para adoção. E o cara está respondendo em processo, ou respondeu em processo, que isso já faz algum tempo. Então, olha a situação que a gente tem. A zoofilia, eu acho que é um caso, nossa. Não, gente, é uma coisa assim, sabe? Dá até agonia. Então, assim, são situações de maus tratos de todos os tipos. Deixar o animal amarrado em corrente, gente... Cara, fica você amarrado numa corrente, né? Um passarinho em gaiola. Você é contra passarinho em gaiola? Não sou, mas por que não põe no viveiro, né? As condições, né? Eu entendo, né? Tem opções. A gente vai falar muito de cão e gato porque é a nossa rotina, mas a gente não pode esquecer desses pets não convencionais que a gente está atendendo de monte agora, né? Mas e o papagaio que só come girassol? Gente, da natureza, a última coisa que o papagaio vai achar para comer é girassol. Por que a gente embutiu que o papagaio tem que comer girassol, tomar café com pão molhado de manhã? Olha isso, que loucura. Não, né? o papagaio, tadinho, sofre também. Sofre. Então, assim, é bom que esse vídeo se propague de uma maneira... Porque é bonitinho o papagaio que fala, Não é? É bonitinho o papagaio que fica aqui, né? E aí nisso ele fica aqui, é um pãozinho, é uma coisa, é um queijo, E ainda tem vários tipos de queijo, né? Não é que ele só come só mussarela, não. Ele vai comer vários. E vários, e restinho do arroz temperado que põe lá. Então, eu sei disso porque eu vivi
vi, eu cresci com a minha avó com um papagaio, que 5h30 da manhã ele gritava o nome dela e ela tinha aqui com uma caneca de café com o tom molhado. E eu, na minha infância, achava que era normal. Quando eu aprendi aquele dia na faculdade, a minha avó já tinha morrido, mas eu queria matar ela de novo. Porque eu falei, meu Deus, como a gente é fechada a nossa visão para informação, Sim. né? E a gente não imagina que aquilo é um ato de maus tratos. E eu acho que o ponto difícil da nossa rotina, assim, quando a gente encontra isso, é convencer o tutor, tirar essa cultura do tutor. Então isso são decisões difíceis que a gente tem que tomar. Você tem que aprender a falar. Você não pode ser estúpido, você não pode ser grosso, mas também você não pode deixar que ele ache que isso é uma bobeirinha, que isso foi só um detalhe do que você está comentando. Ele tem que entender que aquilo ali é um erro muito grave. Mas isso às vezes é difícil, parece que é simples quando a gente conversa, mas lidar aqui com esse atendimento ao cliente é muito complicado, porque às vezes uma palavra mal colocada, ela ficou eu já recebi, não gostei da veterinária, eu só gostei da recepcionista. Eu já recebi feedbacks, não falando da minha pessoa, mas quando eu tava hoje, como a gente trabalha com a parte de gerenciamento, né? Então a gente vai acompanhando alguns feedbacks. Então, aí eu entendi que, na verdade, ela não gostou porque a veterinária chamou a atenção dela. Então eu falei assim, até que ponto que ela tá avaliando o profissional, né, como qualidade, ou sim porque ele falou uma coisa que ela não estava querendo escutar. Uma verdade que ela não precisava ouvir naquele momento, mas fazia tempo que ela precisava, né? Sim, então esse é um ponto bem complicado na nossa rotina. É bom a gente se preparar, se deparar com essas situações, né? E assim, quando a gente também pega casos, igual você pegou um caso com corrente, né? Eu acho que isso é bem traumatizante. A gente tem que, ao mesmo tempo, saber lidar com aquilo para não expressar a nossa dor, o nosso sentimento, né? A gente pode finalizar esse tópico com essa história? Pode. Eu acho que ela é perfeita pra gente finalizar esse tópico. Aliás, a gente podia pensar numa enquete, deixar isso aberto pra galera. Com certeza. O tópico que eles mais gostarem, pedir pra gente fazer a chamada pra eles de podcast. Porque a gente tem horas pra conversar sobre maus tratos, Sim, né? com Ia certeza. ser bem legal. Mas só pra gente finalizar, gente, olha que doideira essa história. Uma senhorinha de 91 anos, provavelmente lúcida e ainda ativa, né? Pra gente entender o caso de uma forma mais sutil. Sim. Ela tinha uma Shih Tzu de 1 ano e pouquinho. A neta foi na casa da avó e viu a situação que a avó criava essa cachorra. Ela era pequenininha, ela colocou uma coleira de peitoral na cachorra, amarrou no pé da cama no quarto dela e assim a cachorra cresceu. Ela cresceu em volta da coleira. E ela crescendo em volta da coleira, ela começou a feder, né? Começou a feder e a proprietária fazia o quê? Precisou de dar um jeito nesse cheiro. Jogava desinfetante na cachorra. E aí ela começou a atrair moscas por conta daquele cheiro do sangue crescendo, né? Havia um extravasamento de pele ali, de tecido. E aí começou a atrair mosca, ela jogava veneno, aerosol, para matar mosca e jogava na cachorra. Então a cachorra ela tinha lesões assim absurdas. A neta vendo aquela situação falou, não vó, ela não pode mais ficar com a senhora, eu tô tirando ela da senhora agora, eu vou levar pelo menos num pet para tomar banho, porque ela tá muito fedida, não tem condição e a gente vai ver o que vai fazer, mas com a senhora não dá pra ficar. Quando ela chegou no pet, que o cara foi tirar os nós, a hora que ele foi tosando, ele falou, o que é isso aqui? Ele foi puxando, ele foi tirando, a coleira estava implantada dentro da pele. A hora que ele tirou, eu vou divulgar essas imagens para você pode colocar para que as pessoas vejam o grau do maus tratos que a gente tem. E aquela coleira foi saindo, ficou um buraco. E o animal com um monte de larva de mosca embaixo da axila. E ela ainda colocava uns ferros para apertar a coleira, porque ela achava que a coleira estava frouxa. Provavelmente o animal estava mais... Tava caquético, né? Tava muito magra. Então aí a coleira não... E assim, a gente assumiu, resgatou esse animal, fiz todo o tratamento e fiz uma seleção de famílias. Vieram 11 famílias fazer o contato. E na verdade foi a própria cachorra que escolheu a família que ela está hoje. E aí a gente recebe a foto da tutora atual, né? Que ela tem uma vida que eu queria ter, de
verdade. Eu acho que ela nem lembra, graças a Deus, de tanto que ela sofreu nesse único ano de vida que ela teve, né? Então a gente vacinou, a gente castrou, curou a ferida da alma, curou a ferida da carne, né? Porque ela era ríspida, ela mordia, ela agredia. E a gente precisou fazer todo um trabalho psicológico nela para que ela aceitasse o nosso toque. E hoje ela, graças a Deus, ela é uma cachorra normal e feliz. Né? Que bom que foi uma história de sucesso, né? Muitos Em todos os casos são assim. não acontecem isso. É que a gente fala, né? Todos os tópicos eles se estendem muito. Então, vamos mudar para o próximo tópico agora, vira a página. E outras decisões difíceis que a gente vê é quando a gente precisa falar um tratamento e realmente a gente vê que a pessoa não tem condições, né? E a gente olha e fala assim, e agora? Porque essa é uma das situações muito difíceis. Você não pode abraçar o mundo, porque é seu trabalho, né? A gente não pode sair dando desconto, assim, no sentido de, vou dar desconto, vou fazer a preço de custo, vou fazer tudo de graça, porque senão é a sua vida, né, que tá em jogo, você também tem conta para pagar. E ver o animal, que o animal precisa e você não consegue. Precisa daquele exame e não consegue. E até que ponto nós não nos colocamos em risco, né? Às vezes chutando um tratamento, falando assim, não, vou fazer isso daqui para dar uma melhorada. E você sabe que pode ser que melhore, pode ser que não melhore. É um diagnóstico às cegas que a gente chama, né? Você tá ali na bola de cristal, deixa eu ver o que eu vou achar aqui de alternativa para... A experiência de vida que a gente tem... E normalmente vem um antibiótico aí no meio. E geralmente é um bem comum que a gente usa, né? Não pode falar marca, mas geralmente é que todo mundo é ele. Então, assim, gente, isso é uma coisa muito doida, porque eu sou o coração mais mole que existe, pelo que eu conheço de veterinária. Tanto é que nessa empresa aqui, eu sou proibida de tratar com a parte financeira. Me proibiram, de tanto que eu quero um dia na minha vida só atender de graça. É o sonho da minha vida. Eu dizer que eu queria cuidar de bicho e justamente para cuidar gratuitamente. Eu acho um absurdo ter que trocar trabalho, né? Mas infelizmente para a gente ter uma qualidade de trabalho do jeito que a gente tem, um hospital como esse, é investimento, é dinheiro. Então eu não posso exatamente dar um desconto maior porque eu tenho boleto, eu tenho imposto, eu tenho funcionário, eu tenho água, luz, aluguel. Então assim, é muita coisa para pagar para eu conseguir só fazer caridade, né? Um dia eu consigo. Mas gente, eu tenho algumas coisas que eu faço. Eu tenho alguns telefones específicos. Então quando a gente... realmente precisa sentir, gente, não adianta, porque todo mundo chega e senta aqui, você sabe que as pessoas têm condições e falam que não tem condições, né? E não é só não é só esse caso que a gente citou do tutor cometendo maus trato porque ele tem dinheiro e não quer tratar. São vários outros como ele, não vou crucificar um porque são vários. Mas assim, quando a gente vê, aconteceu um caso, a menina chegou, um animalzinho, eu vou até citar o nome porque foi muito bonita essa história, ele chamava Tallahassee. Diferente, né, o gatinho, um corintiano, branco e preto. E aí a moça já chegou assim, doutora, eu não tenho condição, doutora, eu não posso, doutora, não sei o que, esse animal apareceu, eu não escolhi, eu cuidei, porque ele me adotou, eu acabei me apaixonando, eu não queria, eu não tenho condição, eu moro numa casa, eu pago X de aluguel, eu ganho tanto no meu trabalho, assim, ela vivia de bico, coitada, uma situação difícil. Falei, gente, como que eu vou ajudar? Aí eu tive a seguinte ideia, falei, olha, eu vou fazendo tudo que eu posso, com as medicações que eu tenho aqui de doação, que a gente recebe muita doação, graças a Deus, né, e elas não param aqui, elas têm um fluxo bem grande, né, e aí eu falei, vou fazer o que eu posso aqui, vou diminuir o valor aqui, fizendo um malabarismo. Aí uma senhorinha estava na recepção, ela comentou, viu, ela falou assim, já vou te ajudar. Ela foi na casa dela, ela buscou um edredom que ela tinha fechado, falou, toma minha filha, faça uma rifa. A menina fez a rifa. Aí a outra cliente ouviu, não, eu vou bancar tal valor. Quanto que vocês podem ajudar? E a gente foi fazendo isso. Na transfusão de sangue, eu consegui a doação da bolsa. Então eu não preciso pagar pelo sangue. Eu falei, liguei pro laboratório, falei, parceiro, é assim, ele, tô mandando a bolsa. Depois a gente vê como que resolve isso, tá? Então a gente tem que buscar mecanismos para ajudar. Para quando chegar no final, olha, fizemos realmente
o que as nossas condições permitiam, a minha, a sua e de todo mundo. Muita gente faz agora internet, né? Instagram e Face é uma coisa assim, direta, pedindo ajuda, né? Muitos tratamentos aqui são pagos pela ajuda dessas vaquinhas que são feitas. Então, olha que malabarismo, como é difícil você lidar com isso, gente. Com certeza. Sabe como que chama isso? Porque assim, empatia. E ainda você também tem uma rede de contatos já, né? Assim, agora quem tá entrando agora na veterinária, não tem muito parceiro, né? A gente sabe que a parte de parceria, ela vem, igual no meu caso, é mais difícil assim, acho que se eu tivesse em Uberlândia é muito mais fácil pra mim do que às vezes aqui. Porque como eu estudei lá, me formei lá, fiz vários estágios lá, então você cria uma rede ali na região. Quando eu vim pra São Paulo, demorou um pouco pra eu criando essa nova rede. Então, nessas partes eu fui me sentindo um pouco sozinha. Então, de você ter coragem de pedir, né? Porque às vezes você também fica meio sem graça de pedir para as pessoas. Mas eu sempre me esforcei também ao máximo para conseguir ajudar e fazer o melhor. Às vezes ligar para as pessoas também, sempre ligava e falava assim: laboratório, por favor. A gente sabe, né? E acho que até os laboratórios já sabem que essa é a nossa rotina. Não tem quem trabalha com pet sabe que essa é a rotina. Gente, é uma coisa que eu brinco assim, né? Pra gente executar esse ponto específico da nossa dificuldade, você não precisa ter tudo e nem saber tudo, mas você precisa ter o telefone de quem tem ou de quem saiba. Sim. Isso foi um ditado que eu ouvi, eu cresci em cima dele. Falei, cara, é verdade, eu não preciso dominar tudo, eu só preciso ter um telefone, um e-mail, um contato, porque a gente consegue resolver. Mas é dessa forma aqui que a gente tenta ajudar. A gente tira o que pode, né? Deixa ali no extremo do extremo para se pagar a conta, e vai pedindo ajuda, Graças a Deus, os anos da minha profissão, a maturidade, o meu canal de comunicação, eu dou aula em universidade, em pós-graduação, então eu tenho um público um pouco maior que eu consigo atingir essa galera, né? Mas tanto quem está começando agora, ou mesmo quem já está no mercado há um tempo, mas não tem esse feeling todo, não tem essa gama, essa cartela de parcerias, assim, né, de colaboradores, vamos dizer assim, também não consegue ajudar muito, né? E aí vê que o único motivo, na verdade, é eutanásia. Olha, não tem o que fazer. É triste, né? Eu acho que esse é o ponto que é o mais difícil da gente lidar, né? É o ponto mais difícil, assim, de saber. E, nossa, eu acho que a parte da eutanásia, ela já vem, né, puxando um outro gancho, que eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje. É o desafio no veterinário. Porque, assim, você lidar com essa decisão é muito difícil. Eu, particularmente, detesto ter que tomar essa decisão, porque, assim, na verdade, ali você passa como se você tivesse o poder de decidir sobre a vida, né? Quando que é a hora dele partir, quando que é a hora dele ficar. Então, e eu vejo muito assim, às vezes tem possíveis tratamentos e as pessoas me falam assim, mas ele tá sofrendo muito. E eu falo assim, mas se você falasse que você ia sofrer um pouco depois você fosse ficar melhor, você não optaria por estar vivo? Por que ele também não pode, às vezes, ter... Eu não tô falando que ele tá bem. Ele não tá bem, mas às vezes vai sofrer, só que às vezes é um mal que depois vai fazer ele ficar um pouco melhor, ter uma qualidade de vida, né? Então a eutanásia, ela traz muito isso, é um ponto muito puxado, né? E entrando já nesse tópico, é muito complicado a gente usar esse termo, né? Como a gente propõe a eutanásia? Aqui na nossa equipe, a gente nós treinamos, né, toda a equipe, para tentar não usar essa palavra, eutanásia. A gente coloca nôminas mais sutis, como vamos colocar para descansar, vamos interromper o sofrimento dele, vamos ajudar ele a não sofrer mais. Então, a gente vai dando esse caminho para não usar a palavra. E aí, fazendo isso não aconteceu aqui, mas por vários colegas usarem essa mesma técnica, né? Porque é uma palavra pesada para um momento difícil, com certeza. Né? É uma palavra cruenta para um momento difícil. Então, muitos colegas já começaram a ter problema com isso também. Então, você não usar a palavra eutanásia também está gerando problema. Recentemente, um senhorzinho precisou ter que optar por eutanásia
E a veterinária, com muito carinho, muita sutileza, informou que o paciente precisava ser colocado para descansar, que o paciente precisava dormir para ele não sofrer mais. O tutor assinou, autorizou. Quando foi realizado o procedimento junto com o tutor, que o animalzinho foi, ele virou para o veterinário e falou assim: mas doutor, que hora que ele vai voltar? Quando que ele vai ficar melhor? Olha que loucura! Então, a gente vai ter que voltar na palavra cruenta para explicar o ato que nós vamos acabar de cometer. Sim. Olha que situação que a gente está. Não, e assim, a eutanásia, eu não gosto muito de usar o termo no sentido, não tem mais o que fazer, então vamos eutanasiar. Eu não uso esse termo. Eu não gosto disso. Eu acho que assim, a eutanásia, ela chega num ponto, essa é a minha conduta. Eu avalio o meu fato de eu propor para a pessoa quando eu acho que o animal não tem mais qualidade de vida. Então a gente já não está falando mais de bem-estar. A gente está, na verdade, sendo um pouco egoísta de querer ali só aquele corpo. Mas o animal já não responde. Só que eu também sei respeitar as pessoas. Então não é porque eu propus e falei para ela que eu acho que o animal não está tendo mais qualidade de vida. Se ela vira para mim e fala assim, eu não quero fazer isso, eu respeito e falo, então vamos dar sequência e a gente vai mantendo. Porque assim, falar que é o que a mesma coisa acontece com o humano muitas vezes. Comatoso, já tá ali debilitado, não anda. Né? E assim, várias famílias não optam por isso. Vão deixando até que o corpo fale que deu, né? E a gente sabe o quanto que isso é difícil, então por isso eu sempre deixo pro tutor essa decisão, mas normalmente vem aquela pergunta, doutor, o que você acha? Você acha, doutora, que chegou a hora? Você acha que é agora? Se eu fizer agora, é o momento? Gente, são respostas que a gente não consegue dar. E assim, dependendo de quem eu já tenho um certo grau de amizade, de convívio, eu falo, amor, essa resposta, essa pergunta você tem que fazer para Deus, porque eu não sou. E nem quero ser Deus. Não quero ter peso dessa decisão, né? E ainda falo assim, eu sou a mulher da fé, eu acredito em milagres. Se você crê, por que não? Né? Sim. Mas assim, gente, falar que eu nunca precisei propor é mentira. Falar que por diversas vezes eu não deixei ser feito, né? É verdade. Mas o que eu procuro fazer na minha rotina aqui é que o tutor tome essa decisão, não eu. Sim. Sabe? É muito complicado isso, mas assim, eu procuro agir de uma forma, a equipe toda aqui procura agir de uma forma em que o tutor assuma esse papel. Porque o paciente é filho dele, né? Eu não posso ter essa responsabilidade, porque o que acontece? Quando passa aquele momento que foi executado o procedimento, né, que a ficha cai, vira culpa. Com certeza. Você falou que tinha que ser feito a hora. Será que era isso mesmo? Eu já passei por isso. Acho que todos nós já passaram por isso. Por isso que é uma coisa que eu também tomo bastante cuidado. Eu falo, olha, não... mas o que você faria se fosse seu? Olha, se fosse meu, porque eu tenho um pensamento diferente do seu, eu tento sempre ir me livrando, sabe? Falar, olha, eu não gosto de falar isso porque a gente pode ser que nós tenhamos pensamentos muito divergentes. Então, para justamente se livrar dessa responsabilidade de você me orientou. Semana passada eu passei exatamente por esse processo. A tutora me perguntou o que eu achava, já era a hora. Eu falei assim, eu vou te responder de duas formas. Primeiro, como veterinária. Como veterinária, eu não posso te responder a data, não posso te responder se é agora. Quem vai poder responder isso é o seu coração. É você que tem que sentir se é a hora dela e ela tem que te dizer isso, tá? Agora eu vou te responder como dona de um animal. Eu tô com uma cachorrinha velhinha, cheia de problema, com doença hormonal, doença cardíaca, né? E todo mundo me aconselha a pôr ela para descansar. E eu olho para ela fala para mim que não é a hora. Eu não consigo nem autorizar. Fazer eu já sei que eu não vou fazer, né? Vão ser uma de vocês que vai fazer. Mas eu não consigo nem autorizar. Porque enquanto eu tiver condições, eu vou fazer por ela. Aí vem a pergunta, você não acha que você está sendo egoísta? É bem, né?
É essa a resposta, né? A melhor, a pergunta. E a resposta é, não sei. Mas eu ainda tenho condições emocionais, financeiras e de estrutura para fornecer qualidade de vida para ela. Eu ainda tenho. Eu então, acho... nesse momento, só pra gente... Eu acho que eu ainda não estou sendo egoísta com ela. E eu acho que também a gente coloca o egoísmo como assim, igual... Ela tá velhinha, ela tá com doenças, ela tá... Mas vamos supor, se a gente olhar pra ela, ela não tá sofrendo. Não. Ela não tá gente. sentindo Eu vou até dor, mostrar ela aqui depois. ela não tá ali, né? Não. Assim, nossa, tá passando sofrimento, tá vomitando todos os dias, tá com Não. diarreia, tá com... Não, ela tá bem, tá andando, Tá dorme. desorientada. Tá, né? mas- Com camisa, troca o dia pela noite. Mas mas vamos supor que é come com uma vontade absurda. um idoso também, né? E a gente sabe, a idade é isso, chega pra ele, chega pra nós. Já tá chegando. E aí, então a gente sabe o quanto que... É por isso que eu falo muito da questão do sofrimento, sabe? Porque as pessoas já escutam muita gente, não, quero livrar ele do sofrimento. Sofrimento pra quem? Na verdade, às vezes você tá querendo se livrar do que é O sofrimento pra você, o né? sofrimento O ali, né? custo, O de ficar o toda hora lugar, no tratamento, de, eu não consigo dormir, ele me dá muito Ah, trabalho. fedor. Então, é bem complicado, assim, eu não vou julgar o dia a dia, porque eu também não passei por isso, mas eu vejo que às vezes essa passa a ser uma opção e não pelo sofrimento do animal, e sim pelo trabalho que dá para nós, né? Eu já tive que tomar a decisão de fazer uma eutanásia no meu gato, então assim, chegou um ponto em que ele teve uma doença renal, e aí foi agudo, foi o cálculo em ureter. A gente passou pelo procedimento cirúrgico, mas não teve tanto êxito. E aí eu tive que optar, porque aí na verdade ele estava realmente em sofrimento. Que aí a uremia, e aí todas aquelas consequências. Eu tirava ele da internação, ele voltava pra internação. Tirava ele da internação, voltava pra Aí eu já internação. não tenho mais qualidade de vida. Aí eu seria egoísta se eu quisesse tentar. E eu vou te falar que a minha decisão, ainda assim, levei ele pra casa, porque eu falei, eu quero ficar com ele, passei tubo, fiz tudo que eu podia fazer. Me senti assim, pelo menos eu fiz tudo por você, né? Até o ponto em que eu fui oferecer uma comida pra ele através do tubo, e ele miou como ele nunca tinha miado, porque aquilo doeu absurdamente quando caiu no estômago. E eu olhei e falei assim, chega pra mim. Pra mim, agora eu entendi, tipo assim, não dá mais. Então eu preciso findar isso. Por você, por tudo que você já fez por mim, eu preciso. Levei, né, não fui eu que fiz, porque as meninas tiveram que fazer pra mim, né, na época, colegas que estavam comigo de trabalho. Mas mesmo assim, eu optei, elas assim, você ainda vai ficar na sala? Eu falei assim, olha, ele me acompanhou nos momentos também tão difíceis, por que agora eu vou virar a cara pra ele? Eu falei assim, agora tá difícil, eu não vou falar pra você que é uma decisão fácil, não. Tá aqui doendo meu coração, porque é desesperador saber que talvez seja a última vez que eu veja ele assim. Mas eu também não estar aqui com ele, como que eu vou fazer isso? Ele vai se sentir abandonado no momento que ele também mais precisou de mim. Você se emociona só de lembrar. É difícil, sabe? Mas a gente reporta lá no momento. É super complicado, assim, eu lembro, foi muito pesado pra mim, mas ao mesmo tempo eu sei que eu pude estar com ele e fiz tudo. Diferente de um outro, que aí eu adotei também, e aí eu falei que eu tive, eu não sei se é sorte ou azar, porque eu falei, nossa senhora, fui premiada. Depois de 2 meses eu decidi adotar outro, e aí eu não sei se é o calor da emoção, né? E aí eu olhei, cheguei na Cobase, tinha aquelas feiras de adoções, bati o olho e falei assim, eu tenho que levar você pra minha casa. Eu falei, gente, tô louca, né? Não tem nada mais de gato, agora eu vou ter que comprar tudo de novo. Saí comprando e levei ele de baixo. E ele tava resfriado, falei, é um de ONG, então provavelmente tá isso. Perguntei pra ONG, eles falaram, a gente não usa mais esse antibiótico, já tem resistência lá, vamos trocar. E eu fui tratando ele. Quando eu fui vendo que não tava realmente, aí eu falei, agora vamos fazer os exames. Aí eu descobri que ele tinha PIF, e aí ele veio piorando. Eu falei, nossa, mas eu também escolhi a dedo, né? Eu falei, pelo amor de Deus. CRMV positivo. E aí, assim, esse já eu optei por tudo que tinha pra fazer, né? Infelizmente, eu não tinha condições de pagar o tratamento da PIF, porque hoje a gente sabe que tem a opção, né? Mas que ainda é muito oneroso, ainda é uma coisa muito incerta, tudo. Então eu realmente não tinha disponibilidade por já ter tido um gasto muito alto com o anterior. Então eu não tinha como disponibilizar ali, ainda estava me recuperando das dívidas passadas para então agora entrar no outro. Mas mesmo assim,
tentei fazer lavagem abdominal, tentei tudo que podia ser feito, até um ponto em que ele se foi. Mas eu sei que desse, eu falei pra ele tem 1%, então vamos lá, se isso é o procedimento que precisa ser feito, vamos fazer. Eu acho que eu sou sempre dessa, né, de lutar pela vida, eu também acredito nos milagres. Então eu não desisto deles. Mas também não tô aqui pra julgar quem acha que é a melhor opção, não entendam isso, mas essa passa a ser a minha conduta. No mês passado, uma tutora me procurou, vamos fazer, tem que ser agora, não dá, não responde, não sei o que. Eu falei, vamos esperar mais um pouquinho. Ai, doutora, eu falei, só um pouquinho. 2 dias depois, doutora, olha o vídeo, ela tá pulando de novo. Ai, como foi bom acreditar em você, que você sentiu que ela realmente tinha chance. Não é questão da gente sentir, a gente sempre vai até o último limite da nossa... Eu também acho. Vamos ali, né? Vamos ali, a gente nem sempre dá certo, né? Não é que todos os casos vão dar certo. Às vezes, infelizmente, o óbito vem, né? Coisas da vida. Mas eu acho que quando a gente tem esse amor, né? É difícil a gente olhar e decidir, né? Quando a gente vê esse 1%, que seja mínimo, mas é muito difícil a gente falar assim, não, deixa aí. Então vamos finalizar isso. Eu, pelo menos, não consigo. Eu também tenho isso, então essa passa a ser uma coisa que, indiretamente, quando alguém fala, talvez eu não consiga disfarçar. Quando a pessoa fala pra mim, eu fico assim, ó. É a melhor opção? Você acha? Você tá decidida? Agora eu vou te fazer uma pergunta. E a gente vai tentando mudar ali. Agora eu vou te fazer uma pergunta que o veterinário que estiver me vendo vai falar, putz, eu fiz isso também. Quantos de nós não adotou uma eutanásia? Quantos de nós? Essa minha cachorrinha que tá indo embora, que tá na vidinha dela, eu fui chamada pra fazer a eutanásia dela. Ela era matriz reprodutora de canil. A hora que eu cheguei lá, falei, meu pai amado. Aí eu pus ela na mesa de atendimento, ela levantou e encostou a cabecinha assim no meu ombro. A hora que ela veio, eu falei, não posso. Falei, de jeito nenhum. Falei, me dá ela. Pra que você quer isso aí? Não dá mais lucro nenhum, vai só te dar prejuízo. Falei, mas aí não vai mais dar pro senhor, vai dar pra mim. Eu estou optando por ela. E ela veio doente, assim, com tudo que você pode imaginar. As 2 bactérias do carrapato, pneumonia, subnutrição, hiperadrenocorticismo, cardiologia. E é melhor que caiu com você, né? Às vezes eu sempre penso nisso. E ela já está há 5 anos comigo, resgatada de maus tratos, onde eu fui fazer uma eutanásia. Sim. Olha que loucura. Então, assim, quantos de nós não resgatamos a eutanásia? É loucura. A gente vê e fala assim, não dá. Não Tinha dá. uma gatinha no hospital que eu trabalhei uma época atrás, que a tutora fez isso também. Vou deixar para eutanásia, pode fazer, não quero mais. Aí a gente assim, tem chance, gente, tem chance, vamos pedir adoção. Aí a doutora, pode, faz o que vocês quiserem, eu não quero mais. Aí fez a carta de doação e tal. E aí a gatinha ficou com a gente na internação e o chamava de Euta, porque era da eutanásia que não foi feita, virou Euta. E ela tá lá, ficou lá um bom tempo. Depois ela foi doada, depois de uns 3 anos teve uma veterinária que acabou levando ela embora. Mas ficou como Euta. Quantos de nós não adotam uma eutanásia? Não, é uma situação bem difícil. E quantos de nós já também tivemos que passar por situações de fazer uma eutanásia que a gente não queria fazer? Né? Eu acho que esse é um ponto também bem complicado. Cabe um podcast só pra isso. Porque assim, não é que a gente não possa se recusar, assim, você tem a possibilidade de recusar de fazer, né? Não é que o veterinário seja obrigado a fazer a eutanásia, mas tem situações em que a gente olha que se a gente não fizer ali... É o melhor pro animal naquele momento. Isso. E aí você tem que colocar essa situação e aí você fala, se eu me recusar, talvez seja pior. Por incrível que pareça, um colega falou que uma vez ele se recusou e ele falou assim, não, eu não vou fazer porque eu acho que esse animal tem condições, eu me recuso a fazer. Claro que de uma maneira muito mais, né, não tô falando que foi agressiva nessa forma, só para resumir a história. Mas no que ele falou isso, ele soube depois que o animal foi para um sítio e morreu a bala. E aí foi 1000 vezes pior. Então ele falou, antes eu tivesse feito. Seria uma morte decente, sem dor. Porque aquele foi a pior morte. E assim, e você olhar e falar assim, ele teria a dignidade que ele merece. E assim, são situações, a gente expõe os extremos aqui, não que isso aconteça, nossa, com frequência, mas a gente expõe justamente os extremos para você saber que essas decisões e esses casos marcam a nossa vida.
marcam a gente sempre. Então, sempre que alguém te contar, pode ter que acontecido 10 10 anos. anos. É Mas sempre atual. vai É sempre sempre estar ali, assim, latente na sua cabeça. Então, a gente sempre tem esses casos que a gente fica matutando, né? Que a gente sempre pensa, nossa, poderia ter feito isso, nossa, eu queria ter feito aquilo, então, né, eu não devia ter aceitado, ou, mas também, e a gente não se perdoa, e essa eu acho que todo mundo que trabalha com vida, eu acho um pouco que é bem em relação a isso, sabe? É bem complicado, essas coisas, e a gente vê que são situações quando a gente tá na nossa rotina mesmo, não tem como se livrar delas, né? É aquilo naquele momento e você tem que decidir. Acabou. Por isso que a gente falou, são pula, difíceis, pula. né? Não tem pra quem você ligar e falar, Não. então, oi, Não. será que eu faço? Será que eu não faço? Não dá O que tempo. você faria? Né? Não dá tempo. É ali e você, Deus e sua consciência. E aí que vem, a gente sempre fala das empatias, porque realmente, né, às vezes eu sei que em situações difíceis eu me coloco também na situação do outro e falo, nossa, eu sei o que você tá passando. E assim, é bem complicado todas as situações que vêm, né, e decorrentes de dessas curvas de rio que a gente tem que passar, né? Eu acho que o sinônimo de medicina veterinária devia ser empatia. Devia ser. Ia ser bem diferente a nossa profissão, o nosso ramo, a nossa vivência, nosso choro, a nossa dor ia ser diferente. E agora, gente, para voltar a sair um pouco dessa melancolia, porque é bem difícil, a gente fala agora do quando a gente vê que, essa é uma decisão bem difícil, tá, gente? Quando você vê que chegou para você um erro médico. E aí você tem que ter a ética, né, para não falar mal do profissional, mas também não pode omitir aquilo do tutor, porque senão, como tem um veterinário muito famoso que a gente acompanha e eu adoro ele de paixão, ele falou da questão assim, eu posso te proteger até o ponto em que eu não esteja me prejudicando, porque ao ponto de eu esconder o seu erro, eu fui conivente com o seu erro, e isso é a nossa realidade. Nossa, eu né? faço dele as minhas palavras. Gente, olha, é aquela coisa, eu já falei acho que em outros vídeos, né? Leva lá na professora Camila, né? Vai pra professora Camila. E a hora que chega, cara, você vê a sucessão de erros, a sucessão de discordância das coisas. Gente, mas a gente também, eu que estou em sala de aula, tanto de graduação como de pós-graduação, tem públicos extremos, né? Aqueles que não sabem por que estão ali e outros sabem exatamente o que querem. Sim. Então, eu lido com situações assim, na rotina didática, que eu falo, a gente precisa ensinar como diagnosticar. A gente precisa ensinar o clínico a raciocinar. Gente, é a coisa, eu acho que é a missão mais difícil do professor. Você ensinar o raciocínio clínico, o raciocínio lógico. Porque muitas pessoas não possuem o raciocínio clínico, o raciocínio lógico. E por isso que o raciocínio clínico VET faz tanto sucesso, faz tanto né, sucesso, gente? Adoro não. eles também, sempre acompanho os professores. Adoro. Propaganda gratuita mesmo, porque a gente tem que enaltecer o trabalho dos outros, né? E eles são sensacionais no que eles fazem. Eu acho que eles trouxeram um ponto muito importante para a veterinária. Professora Helena. É muito então, legal. Assim, gente, como docente eu falo isso. Como é difícil você colocar no entendimento do aluno a parte que ele precisa montar um quebra-cabeça. E ultimamente eu tenho pego cada coisa ali. Recentemente eu peguei uma coisa assim, passou em colega um tempão, um tratamento não positivo, um tratamento muito resumido para uma coisa nada a ver. E aí eu pedi os exames que ele tinha realizado lá com esse colega. E a hora que eu não pedi um exame, gente, eu só li o que estava na minha mão. Eu falei, nossa, esse exame aqui é de 2 meses atrás. Algum veterinário, o veterinário sentou com você, explicou, falou pra você? Doutora, a veterinária leu esse ultrassom na minha frente e falou pra mim que tava tudo normal, que não tinha nada alterado com ela.
Aí eu respirei fundo, falei, cara, eu pensei assim rápido, falei, se eu não agir agora, eu vou estar assinando embaixo desse ultrassom. Do laudo do colega, porque o ultrassom tava ok. Aí eu falei assim, eu sou bem despachada, assim, dá pra perceber, eu virei pra ela e falei assim, fulana, você sabe ler? Ela, que isso, doutora? Falei, vamos fazer só o seguinte, vamos ler junto? Comecei a pegar o ultrassom e falei, ó, o que é isso? Fígado, inflamatório infeccioso, pâncreas, inflamatório infeccioso. Falei, todos os órgãos tinham problema. Eu falei assim, gente, isso é erro de interpretação de texto. Você não precisa, ou é a insegurança de não saber o que fazer com tudo aquilo de alteração e não ter coragem de assumir que não sabe fazer, porque metade da galera que está no mercado é isso, né? Os formados da pandemia, gente, por Deus, se você é um formado da pandemia, tá aberta a porta da minha clínica. Vem aqui, assiste Raciocínio Clínico, assiste nossos podcasts, estuda, sai do seu quadrado, porque você vai matar alguém. Então, é uma coisa muito assim, você precisa ter entendimento e interpretação. Eu não sei interpretar um hemograma, eu não sei interpretar um exame de sangue, é uma coisa. Você não conseguir interpretar um texto onde está escrito fígado inflamado é muito mais sério. Porque você não está tendo que interpretar um número, né? O hemograma vem em número, os exames de sangue vêm em número, né? Você não está ali sendo necessário a buscar um valor de referência para ver se aquilo ali está alterado ou não. É uma interpretação de texto. Quase matou a vida de um paciente. Não, e a outra matou, né? Que aí chegou aí tem o shake, um caso, né? bem mais complexo, né? Que foi que, assim, no ultrassom estava escrito suspeita de corpo estranho em estômago. E aí, sombra tênue. Era sombra assim, tênue. Mas vamos falar que, assim, no laudo tava sombra tênue, mas dava pra ver que era realmente um corpo estranho bem grande no estômago quando você avaliava a imagem. Aí, o veterinário que atendeu ele antes, e eu não conheço ele chegou pra mim depois, mas assim, o veterinário que atendeu ele antes só leu a parte que tava escrito gastrite. E aí ele começou a tratar a gastrite. Só que todos os sintomas do animal relatavam um corpo estranho. Era perda de peso. Quase um quadro. Sabe aquele mais. de livro que você olha e fala assim, o corpo estranho é isso. Estranho. É isso. Todos os checklists ele tinha. E a pessoa. E assim, ele não fez uma pergunta óbvia, porque às vezes, quando tem cachorro que você pergunta pro tutor e fala assim, olha, tem a possibilidade desse animal comer coisas diferentes, comer coisas estranhas, sumiu algum objeto na sua casa, alguma coisa, e a pessoa já te responde que sim, ele comeu. Então assim, se ele comeu uma vez, sim, né? Se ele comeu uma vez, a chance dele comer de novo é gigantesca, porque a gente sabe que eles têm esses hábitos, não tem uma justificativa porque que ele comeu o brinquedo, porque que ele comeu a moeda, assim, porque que ele comeu... O cão que não come, não come. E o cão que come vai morrer comendo. Isso. Você tem que tomar cuidado, eles têm que sair correndo. Porque esse é um caso. A gente já pegou vários endoscopistas que já tem quase um afeto. Quase que é de tanto que já passou por aquilo, né? E não é o descuidado do tutor. Vou te falar que, assim, às vezes, por eles comerem tudo, você realmente não imagina e você fala, comeu. Então, aí é mais um processo. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Só que é uma pergunta básica quando a gente vê qualquer laudo que suspeita-se de corpo estranho. Abaixo estava assim, corpo estranho, possível conteúdo alimentar. O mínimo que o veterinário que a gente suspeita fazer é... Eu faria? Né, eu também pediria um ultrassom controle para acompanhar. Jejum, antigases. Então, para tudo assim, favorecer todo o diagnóstico, né? E aí a gente não teve isso do colega, o animal chegou aqui 10 dias depois do ultrassom, com já 1000 vezes pior, ele estava obstruído, ele não estava conseguindo se alimentar. Ele teve uma torção gástrica esplênica parcial, nós tivemos que distorcer na manobra, quando a gente abriu, que chegou, o braço estava gigante, foi só reverter na manobra, o braço foi ficando regredido, bonitinho, meu Deus, ele não tem esplenomegalia, ele estava com gesto. E aí a gente conseguiu, porque nós duas operamos juntas nesse caso, e quando a gente chegou na parte da saída do estômago, né, na região pilórica, entrada de duodeno, a Aline falou, tá aqui, olha como tá duro.
E aí começou a nossa E saga. obstruído, sabe? A gente sabia que o cachorro estava obstruído, só que as situações que chegam aqui pra gente também já é assim, 10 dias depois, a gente não sabe exatamente se há 10 dias ele estava obstruído. Eu acredito que não, porque senão ele já teria morrido. Mas assim, a situação que chegou de condição clínica para ele entrar numa cirurgia era completamente absurdo, assim. A gente falou, ele vai fazer uma eutanásia de luxo, basicamente, porque ele vai morrer na mesa. E é mais uma das decisões difíceis que a gente tem que ter. Sim. Abro ou não abro? Se eu abrir, ele morre. Se eu não abrir, ele morre. É uma das decisões. E a gente pensa que era um caso, gente, de endoscopia, que não precisaria nem de incisão cirúrgica, porque estava no estômago. Então, assim, e provavelmente esse irmão não estava nem obstruído. Então, uma endoscopia provavelmente conseguiria tirar. Pelo corpo estranho que dava, que a gente viu depois, a endoscopia era quase 100% de chance de tirar. Sim. E, assim, se no dia seguinte... E era um pedaço gigante, era um tecido. Porque a tutora falou, realmente, metade do tapete desapareceu, mas eu não sabia quem era. Então, assim, são coisas, são detalhes da rotina que aí, nesse caso, eu vou falar que a pessoa não errou, como que eu vou falar pra ela que ela não errou? Como que eu não vou falar? Claro que eu não liguei pra ele, falei, nossa, eu não fui lá dar lição de moral a ninguém, não tô aqui. Só que a partir do momento que chegou pra mim, eu não tinha como, a partir de laudos anteriores, justificar o porquê que eu tava querendo repetir um ultrassom, falar que o animal tava obstruído, falando que aquilo ali e deixando passar que aquilo ali não tava, foi de agora. Porque a situação clínica que o cachorro chegou pra mim não era de um cachorro que aquilo aconteceu agora. Imagina. Ele tava definhando. Então, assim, como que eu vou esconder isso? É claro que eu não fiquei focando no ponto em que, assim, o colega errou, não fiquei falando, ai, nossa, que pessoa péssima, não leva mais lá. Não, esse não é o ponto, porque aí sim eu acho que entra uma ética. Aí é né? Agora, a questão é, olha, realmente aqui foi um erro, a situação agora, a partir daqui, é essa, por isso que a gente tá nessa condição. Por quê? Porque se ela chega pra qualquer outra pessoa e fala assim, meu cachorro morreu porque tava com um corpo estranho, alguma coisa assim, as pessoas passam a achar que eu fui a errada. Como que a doutora Aline deixou, né? Como que eu matei o cachorro, né? Como que o cachorro chegou nessa situação? Porque a última que foi atendido por mim, ela vai falar, né, da referência a mim, não querendo que ela me denegrir, mas no sentido que gera questionamento para outras pessoas. Então, nisso, a gente sabe que a gente depende do nosso nome. Então, é o nosso nome que está em jogo. Então, às vezes, a gente precisa ser, sim, explícito em alguns pontos para que aquilo não sobrecarregue na gente e não caia sobre a gente, né? Então, eu acho muito importante, assim, é bem tênue, né, essa linha. Eu não gosto de ficar falando mal de colegas, eu acho que tem um ponto em que às vezes o tutor vem muito falando sobre os colegas, eu não fico entrando nesse mérito, mas tem coisas que são óbvias e que eu olho e falo assim, meu Deus. Sabe, o meu marido fala pra mim assim, qualquer dia você vai preso e você nem vai saber por quê, porque diz que eu sou muito transparente nas minhas reações. Quando eu começo a ver as coisas e o tutor contando a história e falando de que fulano fez isso, que passou no veterinário, o veterinário fez aquilo, eu vou fazendo umas caras, eu vou me contorcendo. Tem hora que eu vejo que o tutor tá assim pra mim, ó. Tá tudo bem, doutora? Errou muito? Teve erro? Aí eu, meu Deus, eu acho que eu tô me expressando a linguagem corporal tá gritando aqui, eu não tô verbalizando. Mas tem hora que é difícil, né? Não dá, você não consegue disfarçar. E principalmente você, que é endócrino, e pega muitos casos crônicos de que condutas que estavam sendo erradas e que atrapalharam a condição de vida do animal, que teve uma piora clínica muito aguda, né? Então, assim, você fala, gente, se a gente estivesse lá atrás, naquele sinal que tava assim, ó, gritando pra gente, né? Então, eu sei que às vezes dá essa indignação, principalmente da parte, eu acho que a especialidade pega muito isso, casos, e a sua, que ainda é um caso mais difícil, e que eu falo que também tem muitos tratamentos que as pessoas têm bula de remédio, né? No sentido de esse remédio é pra isso, esse é pra aquilo, então tem que fazer assim. O hiperadreno a gente sabe que é o tribostano. E aí, não, então é só fazer o tribostano que tudo se resolveu. Não, gente, não é assim que funciona, porque se fosse assim não precisaria do endócrino, né? Você associado com outros profissionais ainda, já deixo claro, tá? E de todas as complicações que um hiperadreno pode trazer. Então a gente tem que saber da complexidade dos casos, né? Não minimizar em uma medicação e não tá dando certo, então o seu cachorro não tem mais o que fazer porque ele não respondeu à medicação.
Não é assim que funciona. Tem toda uma série de tratamento, uma série de pesquisa, né? E cada vez vem evoluindo mais. Então a gente precisa também ter um pouco desse discernimento e de conseguir saber. Às vezes é difícil segurar a nossa cara, né? Mesmo, eu concordo que às vezes a gente, principalmente assim, casos desses, e de pele também, a gente pega bastante gente que tratou muito tempo pele por outra coisa, era antibiótico, já fez 15 aplicações e o animal era tópico, e aí você falou assim, você não explicou pra ele que na verdade isso aqui não vai curar, e que ele tem que fazer um tratamento pro resto da vida, e assim, de dar banho, e assim, se você não explicar isso, não vai. Porque você pode tratar ali, mas você tem que explicar pra ele que a coceira do animal dele não vai passar se ele não tiver uma medicação. Pro resto da vida. E é isso, né? Sim. Então, assim, e é difícil às vezes você ver a triagem do dermatopata também, assim, e aí você fica bem complicado com isso, sabe? Não a nossa aqui é top. Com certeza. Mas assim, a gente pensa num modo assim, como às vezes a gente vê os veterinários tentando resumir muita coisa. Na faculdade, não explicando que a gente a complexidade. Assim, né? Você tem que, como o professor falava, você olha o caso, você já imagina uma coisa mirabolante. Você quer ir lá no cérebro. Olha para a pele primeiro, vai no básico. E aí, se isso foi passado de muitas gerações, as pessoas só se esqueceram de voltar lá em cima. Isso. E se mantiveram no básico, que é muito perigoso. E é o que a gente tem pego hoje. Assim, tem aqui, tá aqui. Vou tratar com antibiótico, anti-inflamatório e tal. E é por isso que o corticoide virou medo, né? É a febre que todo mundo tem medo de utilizar. Né? O dono tá mais com medo do que o próprio veterinário. Porque ele vai e prescreve. Você muda porque assim, o tratamento pra pele, ele dá certo quando você trata. Com qualquer coisa. Se eu tratar com água, vai dar certo. Você vai me amar. Daqui 20 dias, 30 dias, piora tudo de novo, ou vem pior o negócio. Aí você não presta mais, então não volta mais lá e vai procurar outro. Isso. Aí o outro não faz uma investigação, trata de novo com outro corticoide, com outro antibiótico. E vamos criando resistência bacteriana e vamos socando corticoide nesse cachorro. E não vamos falando pro tutor o que é, né? Assim, ele tem uma doença que assim, não vai resolver, então o que a gente tá fazendo, ele vai ter crise de novo. Às vezes a gente tem medo de contar a verdade, né? Deixa eu te falar, assim, não vai resolver isso aqui exatamente. Se você não cuidar, se você não mantiver assim, ele vai ter outra crise. O fato de você cuidar também não quer dizer que ele nunca mais vai ter crise na vida. Então, assim, esse é o seu animal. Infelizmente, é uma doença que a gente vem pegando com muita frequência, né? Pela seleção, tudo das raças, os cruzamentos. É outro tópico para nossa próxima. Então isso fez com que muitas doenças viessem à tona agora e ficassem tão endêmicas, né? No sentido de assim, a dermatopatia hoje é muito difícil com um cachorro que assim não tem alergia a nada, né? Imagina. Basicamente assim, é a nossa rotina. De clínica, que você vai perguntar, todo mundo atende. Tanto é que toda consulta pergunta, quanto que ele costa de 0 a 10? Uma lambedura de pata, né? Não, ele não coça, ele só lambe. Lamber é coçar, né? E aí, então, a gente vê bastante essas questões. E o último tópico. Né? Pra não prolongar muito mais. E a gente vem agora com uma outra inversão. É quando o tutor acha que você errou e você não errou. Esse também é bem complicado, né? E aí são os processos, né? A gente tá enfrentando hoje um mundo muito chato, né? É um mundo cruel. As pessoas, eu vou processar. Então, assim, recentemente aconteceu aqui comigo, eu tinha uma paciente já de 14, 15 anos, que veio de um outro colega com um histórico de diagnóstico de câncer, né, de carcinoma na bexiga, no trígono vesical. Passou por uma cirurgia e chegou para mim já encaminhando para a nossa onco da equipe para iniciar a quimioterapia. Fizemos todo o protocolo, passou um tempo, voltou, fizemos uma segunda cirurgia, outro protocolo de químio, passou um tempo, fez de novo outro protocolo de químio, outra cirurgia. Chegou um momento, eu falei assim, fulana, não tem mais o que a gente fazer, só se eu tirar essa bexiga fora. E ainda falei brincando assim, né? Mas assim, brincando que eu disse, eu sei que existe essa cirurgia, a gente sabe, né, das neobexigas, né? Mas assim, eu joguei achando que ela ia falar, de jeito nenhum. Não, eu quero.
tem certeza? Não. Enrolei E a gente ela. tem que explicar os cuidados, né? Porque é uma Nossa! cirurgia de pós bem complexo, né? Olha, e fui atrás de N profissionais. A gente trouxe para fazer a cirurgia uma professora, né, que opera bexiga assim com bastante frequência, a doutora Andressa, beijos, paixões. É uma cirurgia linda, foi assim, até hoje eu uso isso em aula, né? Gente, foi uma cirurgia assim, cara, a gente retirou a bexiga, ligou os ureteres na vagina, fez um pregamento dessa vagina na parede muscular. Foi uma cirurgia linda. Você ligar um ureter é uma microcirurgia, né? Porque geralmente a gente liga esses ureteres no intestino. O risco de contaminação cruzada, de vir bactéria para uretra e rim e fazer pielonefrite é absurdo, né? Então, nossa, que sucesso a gente conseguiu, tinha tecido para isso. Gente, assim, a doutora ciente de todos os riscos, de todos os riscos. Olha, vamos encaminhar para UTI, não quero, assina termo. Precisa disso, não, se não for aqui não vai fazer. E eu quero aqui. 48 horas depois, a cachorra descompensou e veio a óbito. Quem matou a cachorra? Fui eu. E ainda queria que eu devolvesse o dinheiro, porque se eu devolvesse o dinheiro, ela não me processava. E aí eu falei, não vou devolver, porque se eu devolver, eu vou estar assinando um erro que eu não cometi. E aí ela pedindo dossiê, relatório, eu fiz um relatório de mais de 30 páginas, com a minha equipe inteira, anestesista, cirurgiã, equipe de enfermagem, plantonista, mais de 30 páginas. A hora que a perícia pegou aquilo, olhou e falou, indeferido, não houve erro. Ela não teve argumentos. E só isso pelo laudo que a gente entregou. Toda a documentação. A gente xerocou os prontuários, xerocou toda... Por isso que é muito importante, né? Todos os exames foram arquivados no processo e ela finalizou assim com chave de ouro. Ela cremou o corpo para ganhar uma urna. Ela queimou a prova. Porque ela tinha que fazer a necrópsia, né? Você entendeu? Então, assim, e eu que matei. E eu já tive situações de ter que discutir com tutores, assim, de o cachorro tava totalmente descompensado e o tutor falar pra mim assim, mas eu vou cuidar dela na minha casa. E eu falei assim, não, mas não tem como, você tem oxigênio na sua casa? Não tem. Aí depois, um dia depois, claro, o animal já estava muito debilitado, veio a óbito. Você matou o meu animal. E aí eu falei assim... Como? Na sua casa? Eu fui lá, entrei de madrugada. Como? E eu falei assim, é complicado, sabe? Essas questões também a gente é bem difícil, tá? Isso frustra muito, eu acho que é uma das coisas que a gente leva muito pra veterinária e que a gente precisa de acompanhamento de psiquiatra, já tô no meu ponto, já tô brincando. Mas assim, num psicólogo. Eu faço terapia, minha psicóloga é maravilhosa. Eu acho também muito importante, assim, eu sempre falo que nós estamos, quem lida com o atendimento do público nessas situações de emergência e que você vai sofrer uma carga dessas pessoas, né? E isso vem aumentando muito o burnout entre a gente, né? Por conta desse excesso de trabalho, por conta dessa... Não é a desvalorização. É uma coisa assim que às vezes a gente se compara com outras profissões e vê o quão injusto, né? Em algumas situações. Você fala assim, nossa, eu me dediquei ainda pra escutar isso. Né? Não, eu não sei tanto pra viver, não. Assim, eu acho que isso que é o que mais me indigna, gente. Eu juro que assim, às vezes o dinheiro ele não me indigna tanto quando eu pensar assim, cara, eu estudei, eu tô aqui me matando pra pessoa vir falar que eu ainda lasquei tudo. Não é possível. Pois é. Essa é a nossa dificuldade na medicina veterinária. Então assim, são muitas coisas, eu acho que não é desanimando ninguém, gente, porque eu amo a minha profissão e amo trabalhar com isso. Acho que a gente, né, tá aqui justamente aqui para trazer para vocês, mas é importante preparar vocês e ser o seu suporte, né, assim como a gente sempre fala, trazer, te acolher nesse sentido. Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que o acolhimento traz isso, né? Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você tiver, chama a gente, fala com a gente é super aberto a discutir as situações mesmo, né? Então, e o que eu puder trazer de experiência pra vocês, eu sempre vou trazer. Acho que a Camila também tem muito esse... Mas eu quero que eles nos apontem o desejo que eles querem. Isso
Isso Eu acho legal. muito importante a gente saber essa necessidade de vocês. Aproveitem o que a gente oferece, né? Aproveitem essa comunicação, essa parte de aproximação com os profissionais. Eu acho que é muito importante para a gente criar um ciclo e diminuir o máximo das nossas angústias, né? É isso aí, pessoal. E por hoje a gente se encerra por aqui, tá? Sigam a gente no nosso canal, sigam a gente no nosso Instagram, nas redes sociais, tanto da Clínica Veste 3, que é bem legal acompanhar a rotina delas clínicas, no nosso Instagram da Pets Clinic, e se inscrevam, apertem o sininho para sempre chegar uma notificação de um vídeo novo, tá bom? Um beijo para vocês, pessoal, e até a próxima.